Estamos online. Boa noite. O Quarentena Live tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas do mundo real, nesse período de isolamento social. Os convidados de hoje serão dois professores, o professor epidemiologista Roberto Rigg e o professor e representante dos movimentos sociais Rômulo Venades. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Bom, o tema de hoje nós vamos estar falando sobre a Covid-19. Primeiramente, eu gostaria que se apresentassem primeiramente o Rômulo e logo em seguida o Roberto Rigg. Faça uma apresentação para nós aí. Correto. Primeiramente, eu quero agradecer ao Rodrigo Venades a oportunidade de a gente estar participando desse programa, que é um projeto interessante, que é o Quarentena Live, que está levando informação, com base na ciência, né? Informação científica, informação política, e tem feito uma discussão muito bacana. Eu acho, dentro dessa minha trajetória no controle social, eu não posso iniciar uma fala sem falar uma hashtag fora Bolsonaro, porque toda a trajetória minha, eu comecei sendo convidado a participar de uma associação comunitária, e a partir dessa associação comunitária, fui convidado a participar também, fazendo política social através de conhecimento da política institucional. Então, aí participei da Comissão Regional de Transporte e Trânsito, dentro do orçamento participativo, que é uma das melhores movimentos que a gente tem, e depois, ainda dentro do controle social, trabalhando na saúde, no controle social da saúde, então, Comissão Local de Saúde, Conselho Distrital de Saúde, e quando eu falo fora Bolsonaro, ele não é uma coisa gratuita, na verdade, é um fora tudo aquilo que ele representa, que é um atraso tecnológico, é um genocídio da cultura e da educação, é a supressão de direitos de trabalhadores. E aqui a gente percebe o seguinte, com essa questão da Covid-19, em especial, é uma ignorância frente às recomendações da ciência. Então, praticamente, essa a minha apresentação. Obrigado. Agora, por gentileza, o Roberto Rigg. Bom, boa noite. Eu também agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. E, da mesma forma, eu acho importante a gente trabalhar essa questão, porque nós estamos em um país onde as coisas estão acontecendo de uma forma muito estranha, e é importante que tire algumas dúvidas, coloque algumas questões para serem discutidas também, para ser debatidas. E eu gostaria de fazer uma apresentação minha, mas porque eu vejo nas redes sociais a quantidade de gente falando uma série de coisas que não demonstram que elas não têm a mínima capacidade para falar aquilo, não têm o mínimo conhecimento sobre o que estão falando, elas ouvem e começam a reproduzir, e de repente se sentem no direito de dar palpite, de fazer propostas, e isso em nível geral, não é só gente mais simples, não. Isso está incluído médico, deputado, uma série de coisas. Então, eu queria me apresentar para, se no final desse trabalho nosso, vocês terem ideia se eu tive ou não condição de estar aqui para falar com vocês. Então, eu, inicialmente, queria dizer que eu tenho 50 anos de militância na saúde. 50 anos eu estou fazendo esse ano de militância, porque eu passei no vestibular de farmácia em 1969, na UFMG, e de lá para cá, o trabalho que a gente fez foi todo voltado para a área de saúde e educação.
Então, eu fiz os 4 anos de universidade, eu estava falando em off aqui com eles que naquela época e até hoje, o curso de farmácia é um curso muito difícil de fazer, é um curso que eu fiz durante 4 anos, aulas de 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, e sábado até 11 horas, né? E eu trabalhava, aí vocês perguntam que horas, de 1 da manhã, de 7 da noite a 1 da manhã, todos os dias, durante 4 anos. Então, hoje eu durmo muito, porque eu fiquei sem dormir praticamente 4 anos, né, quando eu estava fazendo faculdade. Hoje eu durmo cedo e acordo cedo. Bom, durmo muito. Mas estou pagando a época que eu não dormi. Nesse período, eu me envolvi bastante, a minha vida inteira, né, com todas as questões ligadas à questão social, porque está no meu sangue desde que eu nasci, não sei como, eu achar que todo mundo, eu quero que todo mundo tenha o que eu tenho, né, o direito que eu tenho, eu acho que todo mundo devia ter. Essa foi a minha vida esse tempo todo, né? Pode-se dar o nome que quiser dar, me chamar de tudo, mas qualquer coisa que represente isso aí. Então, eu fiz meus 4 anos, participei de tudo. Eu costumo dizer o seguinte, que eu estive na faculdade esse período, fui para a iniciativa privada, fiquei até 79, né, que eu formei em 72, e nesse 79 eu ainda fui o primeiro secretário de saúde de Birité. Na época, era eu o secretário, um médico que vinha de Belo Horizonte 2 vezes por semana, um dentista 2 vezes por semana e 2 auxiliares de enfermagem. Essa era a Secretaria de Saúde de Birité. Então, 4 pessoas. E mesmo assim, nós saímos no meu carro para vacinar a gente para tudo enquanto é lado. E nós fizemos um trabalho. Hoje, só eu que estou vivo. Então, ninguém vai me desmentir. Os outros já morreram. Todos os que trabalharam comigo nessa época. Bom, eu fiquei lá só 2 anos, porque aí eu fui para a UFMG e aí como professor. A partir de 1979, fiquei 14 anos na UFMG como professor. E nesse período, eu tive alguns colegas que tinham ideias muito parecidas com a minha, que estavam no mesmo setor, e nós fizemos muitos trabalhos bons dentro da UFMG, né? Eu costumo dizer que na UFMG eu só não fui diretor e reitor. O resto tudo eu fui lá dentro. Eu fui coordenador de pesquisa, fui coordenador de extensão, fui da comissão editorial da revista, fui chefe de departamento várias vezes. Enfim, a gente trabalhou, nós publicamos vários trabalhos lá dentro, criamos um curso de especialização em saúde pública, que acabou, nós criamos, e eu fiz esse curso de especialização em 1979. E esse curso me deu todo um amparo para que eu pudesse exercer o que eu faço hoje. Porque a saúde pública, como a gente falava anteriormente aqui em off, você tem uma visão geral da sociedade, né? Você conhece a sociedade como um todo. Então, eu tive disciplina de filosofia, tive de economia, tive de sociologia, né? Para a gente poder fazer saúde pública, né? Aquela saúde que é necessária para o povo, de uma forma geral, sem discriminação, né? Direito de todos, dever do Estado. Bom, em cima disso, nós começamos a fazer trabalhos, nós fizemos uma reforma departamental dentro da Faculdade de Farmácia, nós puxamos essa reforma, porque na época a gente imaginava que estava um pouco arcaico o ensino em alguns setores, criamos departamento novo, e criamos o departamento de farmácia social, que não tinha. E a partir desse desenvolvimento, começamos a fazer alguns trabalhos, mas sem muito know-how, ou praticamente nenhum know-how a gente não tinha. Nós éramos só curiosos e muito interessados em fazer, e sem embasamento, sem alguém que pudesse nos ajudar a fazer isso. Até que um professor da Universidade Autônoma de Barcelona veio lançar um livro no Brasil sobre epidemiologia do medicamento. E ele foi no Rio de Janeiro, na Fiocruz, e lá na Fiocruz tinha uma professora que começava a conhecer o nosso trabalho que a gente estava querendo fazer aqui na UFMG. E ela aventou a possibilidade de ele vir em Belo Horizonte. Ele veio, nos fez uma visita, conversamos, e ele me fez um convite para ir para Barcelona trabalhar com eles. Ele me deu um estágio em Barcelona.
Para eu ser aqui bastante claro, né, eu participei lá, né, em Barcelona, isso foi em 1991, eu ganhei uma bolsa do CNPq, né, eu fiz um projeto, ganhei a bolsa, fui para lá, deixei família aqui, deixei filho, deixei mulher, deixei tudo, fui para lá para fazer uma coisa que a gente queria fazer. E foi muito interessante. Eu participei do curso de farmacologia clínica, que até hoje não tem no Brasil, só que esse curso é para médicos, e eu farmacêutico. Então, alguém fala assim, mas você saiu com algum título lá? Não, não saí com nenhum título. Por quê? Porque esse curso, esse doutorado em farmacologia clínica, que é o mais importante da Espanha, ele é como se fosse um Enem. Todo mundo que quer fazer faz uma prova única, e à medida que as pessoas, a nota das pessoas, ela vai escolhendo para onde vai. E lá na Espanha tinha lá uns 3 centros, né, desse curso. Então, eu fui lá participar. Não fiz crédito, como o nosso amigo lá, o ex-futuro ministro, falou que tinha feito os créditos, não defendeu tese. Eu não fiz crédito, não defendi tese, mas eu participei de todo o curso, aulas, sessões, palestras, enfim. Eu estive junto com ele durante todo o período que estive lá. E o que eu recebi de lá foi apenas uma carta do chefe dizendo o que eu fui fazer lá. E baseado no que eu fui fazer lá, eu vim para o Brasil, comecei a trabalhar isso e publiquei 4 livros. Né? Então, eu acho que a bolsa que eu ganhei do povo brasileiro, eu fiz valer a minha ida lá. Bom, quando eu cheguei aqui no Brasil, pouco tempo depois, aí nós começamos a desenvolver o trabalho na UFMG, não teve nenhum professor que quisesse trabalhar comigo nesse setor, eu não consegui nenhum. Eu tive que começar a fazer sozinho, né? E mesmo assim a gente deu uma certa sequência, e aí eu comecei a ser chamado para dar assessoria em prefeituras, na verdade poucas, mas importantes. Eu fui para a Prefeitura de Belo Horizonte, na época o Patrus Ananias, através de seus assessores, o Dr. César Campos, que era o secretário de Saúde de Belo Horizonte, uma pessoa magnífica, um psiquiatra, me convidou, nós fomos para lá, formamos a comissão terapêutica e começamos a definir protocolos que nunca tinha tido na Prefeitura de Belo Horizonte e fizemos esse protocolo. E, para vocês terem ideia, um dos protocolos que nós fizemos, hoje ele está no Ministério da Saúde, no SUS, que é um protocolo para tratamento da asma. Ele começou aqui em Belo Horizonte e hoje ele está no SUS, mesmo que totalmente descaracterizado. Não foi o que nós fizemos aqui. Aqui ele deu muito certo, foi muito bem feito. Durante 10 anos, foi chamado, o programa foi chamado A Criança que Chia. E nós tiramos do sofrimento milhares de crianças que iam para um posto de saúde na crise, voltava para casa, ia no posto não, eles iam para o pronto atendimento na crise, voltava para casa, voltava para o pronto atendimento, para casa. Teve menino que 11 vezes no ano foi e morreu. Então, nós fizemos esse protocolo para o menino deixar de ser um menino de urgência e emergência para ser um menino de posto de saúde, acompanhado por uma pediatra e um enfermeiro. E nós salvamos milhares de crianças, tiramos do sofrimento crianças e mães. A partir da minha ida em Belo Horizonte, o doutor César Campos me indicou para Divinópolis. Então, para vocês verem como é que são as coisas. Quando o gestor ele tem consciência, independe de partido. Porque em Belo Horizonte, o partido era o PT, Divinópolis era o PSDB. E eu fiz o mesmo trabalho convidado pelo PSDB, tanto PT como PSDB. Então, quando se quer fazer um bom trabalho, o partido não importa. O que importa é o que está na cabeça do gestor. Né? Bom, professor. Depois Sim, pois não. Professor, nessa questão que o senhor está falando aí, é interessante que realmente independe de partido e, ao mesmo tempo, o que a gente percebe com esse trabalho da saúde pública
independe, na verdade, você tem essa intersetorialidade, você tem vários profissionais que trabalham, que atuam para fazer com que a saúde pública realmente funcione. Não é isso? Exatamente. Esse é o objetivo. Não importa, porque a população é que tem que ter direito à saúde pública, não importa quem é o governo. Né? Importa se vai ser feito bem feito e fazer o que a população precisa que faça. Né? Bom, rapidamente eu vou só completar aqui, porque depois disso, nesse meio tempo aí, eu fui secretário de saúde de Ibirité 3 vezes. Essa primeira que eu falei, depois fui numa segunda, e a terceira eu terminei o mandato no ano 2000. Eu queria chamar a atenção que, mais uma vez, né, o prefeito não era um prefeito de esquerda, não era, me convidou, era o Márcio Grossi, o prefeito, e eu tenho que dizer aqui que ele me deu apoio total para eu fazer o meu trabalho, sabe? Ele me deu autonomia total para eu trabalhar. Então, eu não posso queixar nada dele, do meu trabalho, que ele me deu autonomia. E nós fizemos, eu acho que um bom trabalho, porque no ano 2000, nós conseguimos, através de um convênio com a Unesco, nós construímos a maternidade de Ibirité. Vocês guardem bem isso aí. Foi no ano 2000. Nós construímos e deixamos ela equipada. Não deu para inaugurar, porque era período político. O resto, vocês vão saber o que aconteceu. Tá? Nesse período também, nós criamos o Centro de Controle de Zoonose, que foi exemplo na região metropolitana. Nós entramos com 4.000 casos de dengue e terminamos o mandato com 1 caso de dengue que não era de Ibirité, não era autóctone. E nós vacinamos 97% da população-alvo. Então, nós ficamos em terceiro lugar das 37 cidades da região metropolitana que mais evoluíram no SUS, sendo a segunda cidade mais pobre na época da região metropolitana. Bom, não vou falar mais porque eu me apresentei demais, né? Vamos para o nosso assunto, né? Agora, antes de passar para a pergunta, eu vou ler aqui, falar o nome das pessoas que estão acompanhando a gente, inclusive tem bastante gente aqui. Bianca Soares, Vinícius Venades, José Venade acompanha a gente lá de Portugal, é um Venade que está lá em Portugal, Guilhermina Venades, das origens. O Erison Magela, a Keila Venades, o José Geraldo, o vereador Alan Fernandes, ele coloca aqui, só fera aí nessa live. O Aguinaldo Samarino dando boa noite para a gente, a Zilá Rosário, a Sandra Pontel, o Alan Fernandes, inclusive, fala que ele tem grande admiração pelo Roberto Rigg, ele fez um grande trabalho à frente da nossa Secretaria de Saúde. O professor Anderson Mourão, dando uma boa noite para a gente, a Vanderlúcia Venades, Daniel Sérgio, vereador Daniel Sérgio, dando boa noite, o China de Freitas, Antônio Eustáquio, França Souza e o Jairce Souza. Tenho perguntas já, mas a pergunta eu vou falar num segundo momento, que eu vou fazer uma pergunta aqui, depois eu faço a pergunta do vereador Alan Fernandes e a interação do senhor Aguinaldo Samarino. Aguarda aí, Alan, daqui a pouco eu faço a sua pergunta aqui. Roberto, uma pergunta que eu tenho ouvido em muitos telejornais e li também algumas matérias. Uma nova pesquisa, na verdade são 2 perguntas. Uma nova pesquisa, ela diz que a Covid-19 se pega pelo ar. Gostaria de saber se isso é verdade. E outra pergunta bem polêmica. O que o senhor tem a dizer sobre o exame de Covid-19 do presidente Bolsonaro? Bem, essa questão do Covid pegar pelo ar é muito recente, essa manifestação de 69 investigadores, né, que levantaram essa questão baseados em fatos em que havia, anteriormente, a ideia de que o vírus tinha uma queda muito imediata após ele sair da área respiratória, ele não ia muito longe, né, porque é pesado. Então, até então, essa era a situação.
Acontece que pesquisas mais recentes mostraram que, principalmente em lugares fechados, com pouca ventilação, as pessoas estavam se infectando. E, como ainda é hipótese, né, a OMS já está considerando isso como uma questão que deve ser avaliada, sabe? Não deve ser desprezada isso não, mesmo que ainda não tenha uma definição de que isso seja verdadeiro. Mas sabe-se que o corona, todo mundo já viu a foto dele, já sabe a forma que ele tem aquelas coroinhas, né, que dá o nome dele na superfície dele. E aquelas coroinhas é que estão as proteínas que vão infectar o indivíduo. E aquelas coroinhas costumam se quebrar, sabe? Elas se desfazer. E como elas são muito pequenas, existe uma possibilidade dela ir no ar não muito longe, mas existe a possibilidade. Então, algumas explicações estão sendo colocadas em cima disso aí. Ainda está em pesquisa. A própria OMS falou assim, ó, nós estamos olhando, vão tomar cuidado com isso, mas ainda não é definitivo, a gente não tem uma posição definitiva. É uma doença muito nova. Agora, quanto ao exame positivo lá do chefe, o que acontece é o seguinte, ele pegou o Covid quando ele foi nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês que é verdade. Quando ele voltou dos Estados Unidos, o número que eu tenho são 23 pessoas que estavam na delegação dele que pegaram o Covid. E ele disse que não pegou. Mas ele andou dando uma sumida uns dias. Ninguém percebeu isso. Se todo mundo pegou, estava todo mundo perto dele, por que ele não pegou? Pegou sim, ele pegou aí. Tanto que depois ele não quis mostrar o exame. Todo mundo sabe disso. Ele não quis mostrar. Acontece que, judicialmente, depois ele teve que mostrar. Só que ele mostrou com outro nome, não era o dele, né, dizendo que estava negativo. Ninguém pode garantir que aquele exame era o dele, e não era. Por que eu posso garantir isso? Hoje, agora, recentemente, diante de uma crise, mais uma que ele conseguiu colocar, né, em evidência, né, diante de Queiroz preso, diante de filho sendo julgado, o outro filho com fake news, etc., ele quis chamar a atenção e disse que estava com coronavírus. Realmente estava. Só que ninguém perguntou qual o exame que ele tinha feito. Eu não consegui achar em nenhuma literatura nada publicado qual foi o exame que ele fez. E eu sei qual o exame que ele fez. Ele fez o exame sorológico, um dia vocês vão lembrar de mim. Ele fez o exame sorológico, aquele que você mede a imunoglobulina. Tem duas, a IgG e a IgM. A IgM é quando você está com a doença. Naquele momento, aparece a IgM. E quando você esteve com a doença, e você guarda hoje um anticorpo, é o IgG. Pode procurar que ele tem o IgG. Sabe? Professor. Então, realmente está positivo. Agora, aquele negócio de fazer dois... Hein? Então, é o seguinte, então, na verdade, ele não está com a Covid, ele teve a Covid. Teve a Covid. Pelo sorológico, mostra... Quer dizer, na verdade, o que ele está fazendo é o que o senhor disse, ele está utilizando desse artifício para poder postergar, para poder barrigar os problemas dele. Eu vou até falar para o senhor o seguinte. Então, na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, no início, eu falei que ele representava, né, um atraso tecnológico, um genocídio de educação, cultura, supressão de direitos, ignorância frente à ciência. Acho que tem uma outra qualidade dele, que é um retrocesso na evolução da espécie humana. Não tem sentido isso que o Bolsonaro faz. Não é? A única coisa que a gente tem como explicação é isso, é um cara que retrocede. Olha, eu já procurei saber... assim, já li, já procurei com especialistas como que eu definiria essa pessoa, eu não consigo, porque tudo que a gente olha, ele é mais, ele é pior. Eu só consigo dizer que ele é uma pessoa má, só isso que eu consigo dizer. Ele é uma pessoa má, sabe? É uma pessoa que deseja
tudo de ruim para as outras pessoas. É esse que é esse indivíduo. E outra coisa, aproveitando a deixa, ele está falando que está fazendo 2 exames de eletrocardiograma por dia porque está tomando cloroquina. Está nada, ele está tomando cloroquina nenhuma, não. Sabe? Ele sabe muito bem o que é cloroquina. Ele está pedindo para usar porque o Exército, ele comprou para o Exército tratamentos para durar 18 anos. Ele comprou tonelada da China, do princípio ativo da cloroquina, para fazer remédio. E ele o não prazo de sabe onde põe validade? agora. 2 anos. Isso que eu ia perguntar, o período de validade, 2 anos. 2 anos. Vai sobrar milhões de doses. Então, isso aí, hoje, é ruim, porque está gastando dinheiro à toa, em vez de estar gastando, por exemplo, para outras coisas que nós vamos falar aí agora. Mas isso aí é um prato cheio para o Tribunal Internacional de Haia, sabe, julgá-lo como genocida, sabe? E no Brasil, julgá-lo por improbidade administrativa. E olha que está usando isso tudo do Exército, porque esse exame que ele fez foi no Hospital do Exército. E quem está fazendo a cloroquina é o laboratório do Exército. Pessoal, quarentena de hoje está, formação importantíssima. Formação importantíssima. Isso com relação ao nosso presidente aí, Bolsonaro. Agora eu gostaria de passar a fala ao Rômulo, fazer pergunta para o professor. O professor Roberto Rigg. A gente tem o seguinte, desde a antiguidade, a humanidade tem passado por experiências com endemias, epidemias, pandemias, doenças e pestes que ceifaram a vida de milhões de pessoas. A peste negra, por exemplo, ela atravessou os séculos e foi na Idade Média que ela chegou a matar 1/3 da população. No século XIV, entre Europa e Oriente, foram cerca de 200 milhões de pessoas. E, na verdade, a gente tem ainda hoje doenças seculares, como o caso da cólera, da tuberculose, varíola, que a gente convive com essas doenças ainda. A gripe espanhola, que foi a pandemia do início do século XX, ela matou cerca de 25 a 50 milhões de pessoas no mundo. Atualmente, a Covid-19 é a pandemia que tem tirado o sono de todos nós e tem tirado a vida de muitas pessoas. Só no Brasil já são mais de 70.600 pessoas que morreram. E a gente percebe o seguinte, em todos os momentos da história, a decisão é sempre a mesma, não tendo como combater a doença, a população se isola. E a primeira reação que a gente tem dos governos é a negação da pandemia. Aconteceu isso nos Estados Unidos com Donald Trump, no caso do Reino Unido com Boris Johnson também a mesma coisa, mas com o Boris Johnson, depois que ele teve a doença, ele ainda teve a humildade de pedir desculpas pelo tratamento que ele dava, saía sem máscara e ignorava a doença. O nosso presidente aqui, até hoje, ele sai sem máscara, ele se expõe em lanchonetes e está receitando os remédios sem nenhuma comprovação científica, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. O mundo, ele tem passado, então, por experiências de busca de prolongamento da vida e evitando a morte ao longo dos séculos. Infelizmente, nós temos líderes mundiais ainda ignorantes, e que ignoram essa realidade histórica. Aí a questão o que esta trajetória que a gente tem da humanidade com essas doenças, o que ela traz de solidez a nível epidemiológico para o enfrentamento da Covid-19? E assim, a ideia que o senhor tem, qual o legado que a Covid-19 deixará para o mundo, o que nós vamos aprender com essa doença, e o senhor acha que a ciência ela ganhará mais peso e mais força no pós-coronavírus? Olha, eu tenho uma posição muito, muito clara em relação a isso. Inclusive, questões que a gente vai falar mais para frente, a ciência, sim, porque essa trajetória toda que você descreveu aí mostrava que as pessoas naquela época não tinham condições de
de conhecer o inimigo, vamos assim dizer. Hoje a gente ainda não conhece pessoalmente, mas conhece através de aparelhos e laboratórios, etc., que a gente tem tecnologia para fazer isso, não é? Inclusive, o vírus, que é a gente nem pode dizer que ele é um ser vivo, né? Que ele tem características que não são características de ser vivo, porque ele não tem célula, né? Ele é só... a composição dele são ácidos nucleicos, o RNA e o DNA, né? Que tem o papel da reprodução, tem o papel da transmissão. E o que acontece? A ciência veio evoluindo no tempo. As primeiras pandemias duraram séculos, as outras duraram centenas, dezenas de anos, né? As mais recentes, poucos anos. E agora o Covid, a gente está próximo de vacina com aproximadamente um ano de doença, né? Então, para a ciência, está sendo uma oportunidade assim, espetacular dela desenvolver, porque hoje já existem laboratórios de biotecnologia que você trabalha, porque antes, quem trabalhava com célula, já trabalhava com uma coisa muito pequena, né? Hoje já se trabalha com vírus que não é célula, é menor ainda, muito pequenininho. E não é apenas o vírus, mas o que está dentro dele, que são o RNA e o DNA. E essas partículas que são as responsáveis pela transmissão. Então, hoje já temos as 3 vacinas, por exemplo, que estão por aí, duas delas as 3 praticamente, já usam componentes dessa forma. Umas mais simples, é a que está saindo mais rápido, né, que a gente não vai falar, e as outras. Então, a ciência vai ganhar muito. Agora, o povo não vai mudar, não. Você pode ter certeza. Nós vamos sair melhor lá? Vamos não. Ninguém vai sair melhor disso aí. Você sabe por quê? O mau caráter ele vai continuar sendo mau caráter. E o bom caráter vai continuar sendo bom caráter. E outras coisas que nós vamos falar pela frente não vão mudar. Então, nós vamos sair lá na frente com a ciência bastante promissora, fortalecida, condições de resolver outros problemas que virão pela frente, com certeza, né? Os nossos pesquisadores, que no Brasil nós temos grandes pesquisadores, que infelizmente são muito mal considerados, muito mal... não dão oportunidade para eles fazerem o que eles fazem. Nós temos excelentes laboratórios, como a Fiocruz, por exemplo, a Butantan, o FMG e várias outras universidades têm aí, né? Então a ciência vai sair muito melhor mesmo. E nós temos boas perspectivas para frente, mas o povo não. O povo não. Uma coisa interessante que a gente tem, na verdade, com esses aprendizados, com essas pandemias, a peste negra, por exemplo, foi através dela, na verdade, do século XIV, que nós tivemos o renascimento, né, cultural, científico, filosófico. Então, assim, a ciência passou a ter uma importância maior. E também, com a gripe espanhola, foi interessante que nós tivemos, assim, essa implementação das políticas nacionais de saúde, que é importante. Porque o que a gente percebe é o seguinte, tudo isso sempre passa por uma questão de política de saúde, né? Uma questão sanitária. Sem dúvida. Sem dúvida, gestão. Né? Questão de gestão. Isso aí. Segue o barco, Rodrigo. Dando continuidade, eu vou ler a pergunta do vereador Alan Fernandes. Ele fala o seguinte: senhor Roberto, a secretária de saúde atual de Ibirité, ela diz ser contra os testes rápidos do Covid-19. O que o senhor tem a dizer sobre a testagem que vem sendo adotada por vários municípios e comprovadamente não tem tido uma evolução da doença? Olha, eu entendo que a testagem é importante, muito importante. Por quê? Porque em cima da testagem você vai saber quem está doente para isolá-lo e quem já está imunizado para poder voltar ao trabalho, voltar às suas atividades. E também para suas políticas. Para você fazer política de saúde, você tem que saber com quem você está lidando. Não adianta você julgar no escuro.
A testagem já está provado. Os países que usaram testagem, Coreia do Sul, por exemplo, Nova Zelândia e outros países, Finlândia, se saíram muito bem nisso. Por quê? Você conhece o seu doente, quem está imunizado, quem não está. Então, dizer que a testagem não é importante, eu entendo que é muito importante, sabe? Muito importante. Inclusive, para essa resposta que eu dei sobre o Bolsonaro, vocês viram o quanto que ela é importante. Exatamente. Né? A Vera Lúcia, ela mandou uma pergunta, eu vou fazer a pergunta, aí depois, quando o senhor responder, eu passo a pergunta para o Rômulo fazer, que eu achei a pergunta dela interessante. A Romilda Santos também está acompanhando a gente, o Dilson José está acompanhando, mandando uma boa noite para todos nós aí, né? Ele fala que o Rômulo é um grande militante nas causas sociais do Barreiro e de BH. A pergunta é o seguinte, ela pergunta qual que é a opinião, né, do senhor sobre a confusão mental que a OMS causou na população brasileira com posicionamentos contraditórios e incertos em relação à Covid-19. Olha, eu não entendo dessa forma, não. Eu não entendo que a OMS trouxe confusão, não. Pelo contrário, a OMS, eu sigo... todo mundo sabe que a OMS é uma agência em que ela não tem poder de decisão. É uma agência que trabalha no sentido da melhoria das condições de saúde do povo do mundo. Então, ela trabalha com normas, ela trabalha com pesquisa, ela trabalha com cuidados, ela não trouxe nenhuma confusão, não. Eu não vejo dessa forma. Pelo contrário, ela está pedindo isolamento, ela está pedindo todos esses cuidados, o uso de máscara, ela está pedindo que as pessoas tenham cuidados, né? Dentro do possível, a gente vai ver que às vezes essas pessoas são submetidas devido à própria condição dela, mas eu não entendo que quem fala mal da OMS, como o caso do Trump, o problema dele é com a China. Ele acha que a OMS está defendendo a China. Não, a OMS não defende ninguém. A OMS ela é a favor, sabe? Ela é a favor das pessoas, ela não é contra ninguém, tá certo? Agora, o Bolsonaro vem falar, porque tudo que o Trump fala é copia, entendeu? Então, o Bolsonaro nem sabe o que é a OMS. Ele não tem ideia do que seja, não. E as pessoas, muitas vezes, elas vão nessa conversa de que falou, que fez alguma coisa. Não, a OMS não fez nada errado no Brasil, não. Pelo contrário. Sabe? Pelo contrário, está muito preocupada com o que está acontecendo aqui no Brasil. Hoje mesmo eu vi notícia aí de que estão preocupadíssimos. Por quê? Porque aqui não se decidiu até hoje o que fazer em nível federal. Nós estamos com 4 meses de pandemia, sabe? E se não fossem os governadores, se não fossem os prefeitos, cada um à sua maneira, ou bem ou mal, nós estávamos acéfalos disso aí, não tem ninguém coordenando, não tem nem ministro da Saúde, não tem. Sabe, o OMS eu não concordo, não. O OMS... Inclusive, o Bolsonaro... tem toda a credibilidade, sabe, toda. Sim? Inclusive, o Bolsonaro ele joga a culpa, a responsabilidade para os governos municipais e estaduais, né, com relação à Covid-19. De certa forma, ele lavou as mãos, né? O presidente Bolsonaro lavou as mãos, fala que é responsabilidade dos estados e municípios, né? Sim, mas o porquê que ele está fazendo isso? Porque ele começou errado desde o início, porque ele tinha que ser o protagonista. Protagonista de quê? Nós estávamos com 3 meses já de pandemia lá no exterior, quando chegou aqui. Então, nós temos pessoal especializado no Brasil, com sobra, gente muito boa nessas áreas. Então, o que ele tinha que fazer se ele fosse um presidente que prezasse pelo povo brasileiro? Ele tinha que reunir pessoas ligadas à questão da saúde, à questão da economia, e protagonizar o seguinte: sanitário, quem vai participar de um grupo de trabalho, um gabinete de crise? O que é que nós temos que fazer daqui para frente? Chamar os agentes, chamar os atores, chamar a Fiocruz,
chamar os sindicatos, associações médicas, de farmácia, de os outros, o Conselho Federal esqueci o nome agora. Medicina? O pessoal da... Medicina. De medicina, de farmácia, enfim, esses conselhos, mas eu queria dizer outra coisa que me fugiu aqui agora. Eu vou lembrar depois, tá? Tem um tempo que eu estou fora, eu esqueci do nome lá. Está na cabeça, mas eu esqueci. O pessoal, que seriam os representantes dos secretários municipais, federais, estaduais de saúde. Aquele órgão que está lá, que faz isso, eu esqueci o nome dele, tá? Então, ele representa todos os secretários de saúde do Brasil. Fiocruz, Butantan, né? Que tem, inclusive, aproveitando a oportunidade, a Fiocruz. Recentemente, eu vi aí um comentário. A presidente da Fiocruz, a socióloga, alguém chegou lá, poxa, socióloga, presidente da Fiocruz, o que ela está fazendo lá? Quer dizer, mostra que essa pessoa não tem a mínima ideia do que se trata. Porque saúde pública não se faz com médico só. Saúde pública se faz com equipe multiprofissional, cada um no seu setor, trabalhando em prol da saúde pública, que é um bem de todo mundo, que envolve economia, envolve sociedade, envolve administração, envolve hospitais, postos de saúde, envolve serviços, vacina, enfim, muita coisa, inclusive produção de vacinas, de medicamentos. Matemáticos têm que estar lá, né, fazendo cálculo de epidemiologia. Hoje nós vemos aqui, não pode abrir, por que não pode? Porque a curva está assim, então não sei o quê, tem um valor tal. Isso é cálculo matemático. Exatamente. Então, professor, o senhor fala é do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, o CONAS? Isso, CONAS. É esse nome que está me faltando, tá? CONAS. Então, eles representariam todo mundo, teria condição de fazer o que eles iam fazer? Definir o que nós vamos fazer. Olha, o que nós vamos fazer? O que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de pensar o seguinte, para evitar isolamento social, uso de máscara, lavar a mão, etc, etc. Para fazer isso, para evitar. Mas se a pessoa ficar doente, o que tem que acontecer com ela? Eu tenho que ter posto de saúde, eu tenho que ter urgência, eu tenho que ter hospital, eu tenho que ter UTI? Tem. Para isso tudo funcionar, o que eu preciso? Eu preciso disso, daquilo. Então, eu tenho que comprar medicamento, eu tenho que comprar vacina, vacina não tem, né? Eu tenho que comprar testes. Onde? Qual teste que eu vou comprar? Qual é a origem do teste? Né? Respirador, medicamento para entubar as pessoas. Nós estávamos com um problema recente aí em alguns lugares, em muitos lugares, não estava podendo entubar porque não podia sedar. Como que você enfia um tubo na garganta do indivíduo, com ele vivo ali, ele não aguenta de dor, impossível fazer isso. Por que estava faltando? Porque não tinha uma equipe de ponta lá em cima, definindo essas normas todas. E o principal não, mas uma coisa importante nisso aí, todas as compras centralizadas num lugar só, lá no Ministério, com pessoal de especialidade para fazer isso, sabe? Comissão de licitação. Vou comprar respirador, eu preciso de quantos para tanta cidade? Onde tem hospital? Que equipe? Que eu preciso da equipe? Está faltando EPI. Eu tenho que ter quantas máscaras? Enfim, essa equipe cuidaria disso. Então, teria esse grupo central, mas interligado a estados e os estados a municípios, para fazer uma coisa em conjunto. Agora, junto... Não é isso? Uma coisa que o senhor fala é realmente o seguinte, o senhor toca num ponto central. É uma questão de equipe. Na verdade, claro, eles não têm equipe, você não tem o chefe da equipe, que é um presidente que não consegue ser o líder da nação, e ele tinha, por exemplo, um ministro
da saúde, é que ele não dava poder para ele para determinar, embora tivesse uma equipe boa, ele não tinha liberdade para trabalhar. Então, assim, o problema todo, realmente, ele passa por isso, é de não ter uma equipe de trabalho. Você tem que apostar na equipe de trabalho. Você não precisa ser médico, mas você precisa ter uma equipe boa para poder trabalhar. Então, você não precisa... Se você tiver uma equipe boa, as coisas caminham. Sem dúvida. E junto a isso, uma outra coisa importante, porque alguém vem assim e fala, poxa, mas você vai mandar todo mundo para casa, isolamento social, o cara tem que trabalhar, ele tem que ganhar dinheiro, como ele vai passar por esse período sem renda? Então, aí é que entra a outra questão, que é simultânea, o setor de economia, que teria que olhar o que eu tenho que salvar, o que eu tenho que fazer, porque dinheiro tem muito. Está tendo dinheiro para salvar a companhia aérea, está tendo dinheiro para salvar banco, está tendo dinheiro para salvar grandes empresas. Naquela reunião lá da saída do Moro, o Paulo Guedes falou claramente, eu não vou investir em empresa pequena, vou investir em empresa grande que dá lucro. Ele falou lá, está gravado, todo mundo pode ouvir. Mas então o que tinha que fazer? Essa equipe de economia tinha que pensar nisso. Olha, já que é importante as pessoas ficarem em casa, isso é fundamental, o que nós temos que fazer para garantir ela ficar em casa? Porque se não der condição, ela vai para a rua. Né? Mesmo Exatamente. Que isso aí não seja... Aí, teria que ter um subsídio para que o informal ganhasse esses R$600, que ele propôs 200, e que lá o Congresso acabou fazendo com que fosse 600, né? Mas que ele propôs foi 200, né? 3 de 200. E esse para o informal. Mas eles têm os dados lá, o Ministério tem os dados, tem o CPF, tem o CNPJ, de todo mundo. Então, as microempresas que seriam importantes ser acudidas nesse momento, os bares, restaurantes, o salão de beleza, enfim, todo esse pessoal pequeno que depende, não pode parar, diferente das grandes empresas multinacionais, que pode parar, que não acontece nada com os tempos, né? Uma linha de crédito, ou mesmo a perder de vista, a perder o prejuízo, porque o governo pode fazer isso. Se ele tivesse feito isso num primeiro momento, o pessoal ficava em casa. Hoje, 3 meses depois, como aconteceu com a França, com a Itália, com a Alemanha, né? Com a China, com vários países da Europa, Nova Zelândia, enfim, esse pessoal todo fez isso. E o pessoal ficou em casa, a maioria ficou em casa. Né? Eu tenho pessoas da minha família, pessoas que estiveram na Europa nessa época, que sabe que foi todo mundo para casa mesmo. A ponto lá na Itália, que o italiano ele é muito doidão, né? Ele é apavorado e tudo, você via aqueles soldados, guarda, gritando com as pessoas, vai para casa! Ai! Entendeu? Não fica na rua. Né? Não precisava nem disso, porque lá na Itália é normal isso, né? As pessoas gritarem é normal, não tem problema, é o costume, é a cultura deles. Mas aqui, eu acho que os próprios guardas municipais estão sendo muito assim, muito bonitinho demais para a coisa, né? Outro dia eu vi o guarda oferecendo uma máscara para uma mulher fazendo corrida, ela pegou a máscara, ficou na mão e continuou correndo. Na mão. E professor, sim. Inclusive, essa questão que o senhor coloca, né, realmente dos recursos, que a gente percebe o recurso, os R$600, ele chegou tarde, ele não atende, não está atendendo todas as pessoas, tem havido muita fraude que estão percebendo agora, com relação aos pagamentos, e com relação a essa fala do Guedes. Realmente, ele disse que não atenderia as pequenas e médias empresas, que ia atender as grandes, e agora eles soltaram uma medida, que é o Pronamp, para ajudar as micro e pequenas empresas. No entanto, o que a gente tem percebido é o seguinte, realmente, quem precisa de dinheiro não está conseguindo. Quem tem um faturamento acima de R$200 mil, os bancos não estão liberando.
Eles estão liberando dinheiro para quem tem faturamento acima de 600, 800 mil reais. Eles falam, você não está no perfil, e simplesmente não fazem. E o governo federal, ele liberou para os bancos 1,2 trilhão de reais. Exatamente. E eles não usaram nada até agora. Exatamente. Não usaram nada até agora. Não usar nada. A questão é essa. Os Professor, bancos privados estão com dinheiro e não usaram nada. Exatamente. Então está tudo errado. Outra coisa, eu vi hoje que agora que eles viram, depois que você falou isso aí, é verdade, né, que um determinado faturamento que eles teriam o dinheiro, quer dizer, corroborando o que o Paulo Guedes falou, que tem que ser os grandes que tem cá, os pequenos não precisa, não bota acudir pequeno, mas agora eles viram que tem que acudir pequeno. Então, o que eles fizeram? Agora está tendo a oportunidade de eles fazer o crédito na maquininha. Por que não fez isso antes? Por que nessa hora do gabinete de crise não definiu isso? Se hoje é possível fazer, naquela época, se chamasse os especialistas, se chamasse as pessoas do ramo, né, que tivessem interesse em resolver a questão, o problema, com seriedade, com cabeça fria, com tranquilidade, sabendo que a coisa vinha, os epidemiologistas, os sanitaristas sabiam que ia chegar, né? Todo mundo sabia que ia chegar, era só questão de planejar. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, a conta chegou hoje, chegou tarde. Então, hoje, por exemplo, começar a fazer essas medidas todas aí, é um paliativo que já prejudicou, já quebrou gente demais, enfim, já desestruturou tudo, né? E a saúde, nós estamos em ascensão na doença, morrendo gente. Sim. E, professor, com relação a essa questão das recomendações, na verdade, para enfrentamento da Covid-19, então, a recomendação é sempre a mesma para todos, né? Que é a questão do uso de máscara, álcool em gel, isolamento, distanciamento social. Agora, tem uma preocupação, é que existe uma parcela da população que vive uma realidade ainda mais dramática, por causa das suas debilidades físicas, motoras e a saúde como um todo, que são pessoas que têm as doenças crônicas, né, pessoas acometidas por comorbidades e a questão das doenças raras que exigem ainda mais cuidado e atenção. Qual seria o conselho ou uma orientação para essas pessoas e os seus cuidadores? Olha, eu só vejo uma solução aí, a não ser que a pessoa não possa, é ficar em casa. Porque eu, por exemplo, estou nesse grupo, né? Então, eu só saio, até supermercado vem aqui na minha casa, me entrega aqui. Farmácia me entrega aqui. Eu só saio o dia que eu não tenho outra condição de ficar. Eu tenho que sair, mas com todos os cuidados. Então, essas pessoas, por exemplo, o diabético, no meu caso, eu sou idoso, né? E sou hipertenso, controlado e tudo, não sou diabético, mas, assim, eu sou de alto risco, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu estou isolado desde março. Eu estou isolado. O meu apartamento está vazio lá em Belo Horizonte. Eu estou aqui em Sazedo, aqui na casa de um filho meu que mudou para São Paulo, e eu estou na casa dele aqui, que é espaçoso, é tranquilo, é num condomínio, né? Eu tenho todas as condições de ficar aqui. E essas outras pessoas, dentro do possível, elas têm que fazer. Agora, tem que buscar na rua, é como eu vejo muito amigo meu, muita pessoa conhecida. O filho vai lá, deixa na porta. O sobrinho, o neto, deixa na porta. Nem abre a porta. Quando ele vai embora, ele abre e tira. Né? Agora, se precisar ir no médico, aí complicado. Muito complicado. Né? E você corre risco. Essa semana passada mesmo, tem uma pessoa da minha relação que teve que fazer uma cirurgia de coluna de urgência. Ficou no hospital, correu risco. Graças a Deus, ela está bem, mas correu risco. Então, nós desses grupos de risco aí, a gente está no grupo de mais risco, mesmo que a gente já sabe que uma parcela esse vírus é uma coisa que vai ter que ser estudado por muito tempo. Uma parcela dessas pessoas se sai bem, ainda não se sabe por quê, né? Então, ele ataca mais alguns do que outros, e as pessoas, às vezes, na mesma condição. Muito idoso aí, de mais de 80 anos, está saindo, né? Então, são coisas que o tempo que vai
dizer para nós por que isso. Mas, a princípio, fica quieto. Só sai se for preciso mesmo. Não tem outra opção. E de máscara. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa e de máscara e vendo quarentena. E de máscara, vendo filme. Só uma interação aqui, e depois eu vou fazer uma pergunta aqui que apareceu aqui também muito interessante, do Henrique Lazzarotti. Henrique Lazzarotti, que é pré-candidato à Prefeitura de Ibirité pelo Partido dos Trabalhadores. Sim. O Alan também teve interação aqui, o Alan também é pré-candidato à Prefeitura pelo DC. O Henrique Lazzarotti, ele fala o seguinte: a Prefeitura de Ibirité fez uma licitação de registro de preços prevendo locação de até 600 ou 700 equipamentos respiradores. Somados os leitos de UTI em Ibirité, são 30, salvo engano. Eu não acredito nisso. Eu prefiro presumir a boa-fé, mas tem gente séria em Ibirité falando em indústria das licitações. E o vereador Daniel Sérgio, que também é pré-candidato a prefeito pelo PSL, ele faz uma pergunta. Do início de junho para cá, até a data atual, os números do Covid-19 em Ibirité aumentaram muito. Aí ele pergunta, qual a avaliação do Roberto deste aumento? Não foi coincidência crescer no mesmo período que se inicia a construção do hospital de campanha? Olha, eu não gosto de fazer avaliação das coisas que eu não conheço por dentro, assim, dentro da realidade, né? Eu prefiro, às vezes, dizer que, a princípio, né, na boa-fé das pessoas, a princípio, né? Agora, a questão do aumento, o número de pessoas, isso tem a ver com a liberação. Exatamente, do comércio. Com certeza. A liberação do comércio, que quando eu saio aqui, né, que eu estou aqui, raramente eu saio, mas quando eu saio, às vezes eu vou em Ibirité e eu vejo loja de tudo que é tipo, esses dias não tem saído. Mas muita coisa que não era para abrir está aberto. Né? Isso é a primeira coisa. Agora, a questão do hospital de campanha, o hospital de campanha, ele é planejado exatamente para cobrir o que a rede que ele tem não consegue suportar. Então, ele é como se fosse um seguro que você faz para não usar. A verdade é essa. É assim que ele é visto. Ele é provisório, o ideal é que ele não se use, mas que tenha, porque de repente pode precisar e não dá tempo de montar. Eu entendo, né, eu prefiro entender que a prefeitura agiu nesse sentido. Agora, de qualquer forma, existem as prestações de contas, tudo. Eu acho que, com o tempo, todos vão ter que prestar conta dos gastos que fizeram ou antes fizeram, né? Isso é uma função aí da Câmara, de todo mundo, né? Mas, a princípio, eu prefiro dizer que, até prova em contrário, eu acredito na boa-fé, né, dos gestores. Aproveitando a temática aqui, inclusive o Dilson que pergunta, qual que é a visão do senhor com relação ao lockdown em Belo Horizonte? O senhor acha que seria a solução fazer um lockdown em Belo Horizonte? Rodrigo. Olha, eu prefiro reportar aos infectologistas. Eu queria só o seguinte, aproveitando até essa oportunidade, essa pergunta do Dilson, tem uma questão que eu acho interessante, e como o senhor mesmo disse, nós temos no Brasil muitos profissionais capacitados, nós temos cientistas renomados, e tem o neurocientista Miguel Nicoleles, ele fala uma coisa interessante, que ele fala desse efeito, do efeito bumerangue na Covid-19, que nós tivemos, na verdade, primeiramente foram as capitais que foram acometidas, né? Depois as pessoas saem da capital e vai para o interior. E as pessoas que vão para o interior acabam infectando os que estão lá e eles voltam. Então você acaba assim, então você tem o que vai e volta. Então dá esse efeito bumerangue. E ele trabalha uma coisa assim que é muito mais perversa, que ele fala, que é a questão do efeito ciclone,
que é esse ir e voltar. O que vai daqui para o interior, ele contamina. Os que vêm de lá para se tratar em Belo Horizonte, ele vem e vem um acompanhante com ele. Esse acompanhante se contamina e volta para o interior, e fica esse efeito ciclone. E aí a gente pensa o seguinte, uma forma, na verdade, que a gente tem de tentar evitar isso seria, para evitar esse ciclo vicioso, seria o bloqueio de vias e a questão do afrouxamento que está sendo muito cedo, né? O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu acho que, inclusive vindo lá do início da pergunta, né, eu acho que o gestor tinha que ouvir o especialista. Então, no caso do Belo Horizonte, por exemplo, não pode abrir. Não adianta comerciante dar birra, buzinar na frente da prefeitura, como diz o Calil, quem tem medo de buzina é cachorro, né? Ele fala desse jeito, e é verdade, né? Que não tem que ter medo de buzina mesmo. E o que ele tem que fazer? E todos os infectologistas que estão trabalhando com ele estão elogiando muito, porque ele só faz o que eles definem. Então, é isso que o gestor tem que fazer, qualquer que seja ele, né? Então, a partir do momento que você tem uma equipe capacitada, competente, que é da área, né, você tem que ouvir essas pessoas. E o que essas pessoas disserem é o que você tem que fazer, né? Então, lá, por exemplo, não vai abrir, não pode abrir. Agora, a questão do lockdown, por exemplo, eu vi recentemente dizendo que Belo Horizonte ainda não está. E essa questão de definição de abrir, não abrir, lockdown, isso aí depende de cálculos matemáticos, gente. Sabe? Isso não é querer ou deixar de querer, é uma opinião, não. Sabe? Isso não é opinião que vale, não. Não é eu quero, eu gosto, não, eu vou fazer, eu vou deixar de fazer, eu vou atender meu amigo, eu vou deixar de atender. Não tem nada disso, não. As pessoas confundem. Começaram a dizer que o Calil estava abrindo lá embaixo porque estava com medo dos chineses, né? Que estava querendo atender os chineses lá na Oiapoque. Quer dizer, por que não abriu? Eles têm os critérios, e a epidemiologia, gente, é uma ciência importante, é uma ciência que ela mostra os rumos que você vai dar, sabe? Ela busca, ela é uma ciência de curiosidade, ela é curiosa, sabe? Ela tem que saber detalhamento para poder tomar decisão, sabe? E ninguém está lá para tomar decisão para prejudicar quem quer que seja. As pessoas estão lá para fazer ciência. Então, o povo tem que entender que o que vale é ciência, sabe? Nós não podemos pensar em outra coisa nesse momento, a não ser ciência. Agora, para você fazer ciência, você tem que tomar outras medidas, como eu falei lá, né? Já sabendo que o pessoal tinha que ficar em casa e tinha que tomar um jeito dessas pessoas sobreviver dentro de casa. A empresa não tem que mandar um monte de gente embora e quebrar, porque nós temos condição disso, nós não estamos naqueles países miseráveis da África, nós estamos num país que é uma das maiores economias do mundo e tem dinheiro, tem muito dinheiro aí. Agora, o que depende é das pessoas tomar decisão do que fazer com esse dinheiro, aonde destinar. Então, nós estamos nesse mato sem cachorro, vamos assim dizer, por culpa do... Tem nome e sobrenome, Jair Messias Bolsonaro, isso não tenha dúvida nenhuma. É uma pessoa que vem negando a doença desde o início, né? É uma pessoa que vem propondo o uso de cloroquina, que o mundo inteiro não usa mais, já sabe que não tem sentido, é um medicamento que não faz efeito sobre... Já tem estudos de profundidade, eu citei na outra live que nós fizemos, um estudo que foi feito, a maioria, as pessoas chegaram no fim, o grupo, porque os estudos que são feitos, gente, eles são feitos duplo cego, quer dizer, um grupo recebe o medicamento, o outro grupo recebe, por exemplo, água, mas ninguém deles sabe quem recebeu o medicamento, por isso que é duplo cego. Você está tomando e não sabe o que você está tomando. Para chegar lá na frente não ter viés. Aí, depois de tudo, com os resultados em mãos, são feitos os cálculos matemáticos todos, e esses cálculos matemáticos vão dizer se aquele medicamento tem eficácia ou não tem eficácia. No caso da cloroquina, por exemplo, se comprovou que ele não tem nenhuma eficácia, tanto que a OMS, que alguém me falou não, a OMS, ela
ela simplesmente parou de fazer as pesquisas, pesquisa, não é tratamento, não, sobre a cloroquina, porque viu, e outra coisa, esse estudo que foi feito mostrou que morreu, além de não ter recuperado, morreu muito mais gente da cloroquina do que da doença. Da cloroquina que é da doença. Porque a cloroquina, ela pode provocar em muitas pessoas arritmia cardíaca, que pode ser fatal. Então, agora, por exemplo, que o Bolsonaro falou que está tomando e está fazendo o eletrocardiograma todo dia, ele não está tomando nada, não. Sabe? Ele está falando que tomar para vender, para desovar essa cloroquina. Ele não está tomando isso nada, não. Vocês podem ter certeza que não está. Sabe? Agora ele vem batendo. Isso é que é impressionante. Por isso que eu falo que é uma pessoa má. Sabe? Ele vem continuando a dizer, agora proibiu o uso de máscara em certos lugares, não é para ser, quer dizer. Aí entra aquela questão lá do STF, né? Que alguém falou aí, os estados e municípios assumiram. Por que os estados e municípios assumiram? O STF liberou. O STF foi credibilidade, né? Para que os estados e municípios assumissem, porque se seguisse o que o presidente estava mandando, nós já tínhamos morrido e muito mais gente. Né? E não tem norte nenhum vindo de lá para cá. Não tem. Hoje, eu li um artigo agora recente de uma professora de ética da USP. Ela estava dizendo o seguinte: os 11 militares que estão lá assessorando o ministro, que é um paraquedista, né? Ao contrário da socióloga lá, que é socióloga, que alguém estava achando estranho é um paraquedista estar no Ministério da Saúde, com 11 militares que não têm informação, segundo a informação que veio lá de dentro, nenhum deles tem informação para estar lá naquele lugar, exercendo aquela função, e a maioria deles não sabe nem o que é SUS. Então, se coloca militar num lugar, não sei que objetivo ele tem esse de ficar colocando, como se trocando uma peça por outra num quadrado, como se isso não fosse importante, e você ter gente, como tinha na época do Mandetta, que saíram. Né? Tem gente, aqueles que estavam lá com o Mandetta, que foram retirados, aqueles eram especialistas. Um, inclusive, foi para São Paulo. Está lá em São Paulo. Ele, sim, era usado do ramo. Né? Nesse ponto, pelo menos, o Mandetta foi coerente. Ele trabalhou com pessoas do ramo. Né? Aí tiraram, puseram outro, enfim, aquilo que todo mundo já sabe. Né? Eu não sei se ficou alguma coisa para trás nessa pergunta, ficou não? Não, até que concluiu tudo. Eu queria ouvir do senhor só a questão que faltou planejamento sanitário e econômico que deveriam ter sido feito, e fala também um pouquinho sobre as vacinas e os medicamentos que já estão em fase de teste para a Covid. Ah, tá. Bom, em relação vamos começar pela vacina, né, porque de uma forma assim, com muita alegria, a gente está vendo que nós estamos muito próximos da vacina, né? E esse próximo, assim, existem talvez centenas de institutos de pesquisa fazendo essa pesquisa de vacina, inclusive aqui no Brasil, inclusive na UFMG, né, inclusive para todo lado, né? Só que existem algumas mais avançadas, e entre essas mais avançadas, tem 3 especificamente que estão bastante próximas de ser começada a produzir, porque já demonstraram que tem realmente eficácia, elas conseguem provocar imunidade, mesmo que a gente não saiba por quanto tempo que seria essa imunidade, que aí é só depois do uso que a gente vai ficar sabendo se a imunidade é de meses, é de anos, né? Isso aí é com o tempo que a gente vai saber. Mas o importante é que a tecnologia já existe, né? Coisa que, né, o Rômulo citou lá quanta doença que teve para trás e não tinha como acudir, vamos assim dizer. Então, as mais próximas são essa de Oxford, né? Essa inglesa, que está chegando, inclusive já está fazendo teste no Brasil, ela já está bem sucedida,
mas esse bem-sucedido tem muito detalhezinho que você tem que olhar, porque você está colocando uma coisa estranha na pessoa. E essa coisa estranha você tem que ver se não é tóxico, né, qual é a dose adequada, o que não vai provocar as reações adversas, que todo mundo chama aí de efeito colateral, e eu não gosto desse nome, né, porque ele está errado, mas ninguém tem nada com isso, pode continuar chamando de efeito colateral, mas eu prefiro chamar de reação adversa, né? Então, porque elas são várias, eu já expliquei da outra vez, ela não é uma só. A reação adversa são 5 tipos diferentes, e cada uma com um nível de gravidade, né? É o risco. Mas tudo bem, quem quiser chamar de efeito adverso, para estar entendendo isso, efeito colateral, pode. Mas aí nós temos que saber quais são, e se são, quando a gente fala em risco, você tem que olhar que tipo de risco que você está submetido, né? Porque existem riscos que você pode conviver com eles. Uma febre, por exemplo, né? Uma febrezinha, depois da vacina, a gente está acostumado, tem vacina que dá febre. Ela dá uma vermelhidão da pele, ela às vezes é uma tontura, etc. Então, é isso que está sendo medido agora, mas a eficácia já mostrou que ela tem, né? Então, nós estamos em fase de teste com o pessoal da saúde, essa de Oxford, né? E já está em teste no Brasil, e se tudo correr bem, que a gente espera que ocorra, né, agora em agosto ela já vai começar, aliás, ela já está sendo produzida, a verdade é essa, ela já está sendo produzida porque vai precisar de tanta vacina que se ficar esperando muito não dá tempo e a doença está aí. Então é uma emergência, né? Então, mas quem vai pegar primeiro? Estados Unidos já encomendou 30 milhões de doses, e o Reino Unido já encomendou 10 milhões de doses. Então, 40 milhões de doses vão sair agora, provavelmente em outubro. Porque essa fase de testes deve terminar em agosto, né? Ao que tudo se coloca aí. E como está indo bem, parece que está indo muito bem esses testes, a gente espera que no final do ano a gente tenha vacina aqui no Brasil. Essa vacina que já existe um compromisso. Agora, uma amiga postou recentemente assim, por que a China, porque tem a outra vacina da China que eu não falei aqui, falei no Oxford, né? Mas tem uma outra da China e tem uma outra dos Estados Unidos, da Pfizer, com um laboratório de biotecnologia da Alemanha. Essas duas lá, elas usam biotecnologia, que é uma tecnologia muito, muito mais sofisticada que você trabalha com DNA. Então, você usa o vírus, e um vírus inativado, aquele vírus que não vai funcionar, eles inativam ele, a técnica tem condição de fazer isso, e coloca nele aquela parte daquela coroinha, proteínas que tem naquela coroinha, você introduz naquele vírus. Então, o que vai acontecer? A pessoa o que provoca a doença, né? Ela vai ter o contato com aquilo e vai produzir o anticorpo, e o anticorpo vai defender essa vacina, né? Então, a da biotecnologia, ela é muito mais sofisticada, mas essa outra de Oxford, ela é mais simples e está conseguindo um resultado muito interessante, né? Então, a gente espera que... Então, a de Oxford realmente é a que está mais, provavelmente a que sai mais rapidamente, né? Sim. E eu estava até completando, porque quando ela falou da China, e aí vale para Oxford também, está sendo testado aqui no Brasil, a pessoa falou assim, o pessoal sai da China lá para vir fazer teste no Brasil, isso não é estranho? Aí eu respondi para ela, falando, não é estranho não. Sabe por quê? Porque, primeiro, eles vieram para cá porque aqui que o vírus está nadando de braçada, eles precisam de ter resposta, eles precisam de ter contato com o vírus circulante, né? Lá na China já não está tendo isso mais, eles não estão tendo condição de fazer isso lá mais. Na própria Inglaterra também, que eles começaram a fazer os primeiros testes, né? Também já não está tendo essa parte circulante mais, igual está tendo. Agora, aqui no Brasil, principalmente São Paulo, é onde está tendo. Isso é o primeiro ponto no caso da vacina de Oxford. E o segundo ponto, que é muito importante, isso aí, se é que esses gestores têm alguma coisa a dizer, é que
nós temos aqui um grande laboratório, nós temos vários laboratórios, mas especialmente nós temos o laboratório lá, a Farmanguinhos, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que tem uma experiência desde o início do século passado com vacina. Ela é excelência, desde o Oswaldo Cruz, né? Vacina para varíola e vem de lá para cá. Então, eles têm tecnologia, têm planta para produzir vacina. Muita gente não sabe, mas nós somos modelo para o mundo em termos de vacinação. Não sei se vocês sabiam disso. Nós vacinamos mais do que a maioria dos povos do mundo. Isso é uma história antiga, não é da agora, não é do mês passado, nem do atrasado. Há muitos anos que nós temos os programas de vacinação, que são dos melhores do mundo, né? E com detalhe, de graça, né? É o SUS que está aí fazendo as coisas de graça. Os Estados Unidos, por exemplo, não existe SUS, lá tudo tem que ser pago, né? E outros países têm serviços bons, como o Reino Unido tem serviços bons, muito, né? Mas lá não se vacina igual vacina aqui, nem no Reino Unido. Aqui nós vacinamos, né? Então, a partir do momento que essa vacina ficar pronta, quer dizer, nós vamos poder produzir aqui na Fiocruz, né? Nós vamos pegar a tecnologia, porque então, eles definiram o Brasil por esses dois motivos. Nós temos ciência boa, temos laboratório bom e temos gente para fazer teste, tá certo? Para testar, para saber a eficácia da vacina. Tá? É por isso que está vindo. Professor Roberto, só uma dúvida, mas em dezembro vai ser vacinado só o grupo de risco, não é isso? Olha, a população em geral a partir do ano que vem. A princípio, sim, são os mais vulneráveis, né? Num primeiro momento, sim. Ainda não foi feita a definição de quantas doses nós vamos ter, não. Isso ainda não se sabe. Mas, assim, provavelmente os grupos de risco serão os primeiros, pela própria fragilidade do vírus. O senhor tem noção de qual é a capacidade de produção da Fiocruz? De milhões de doses? Não sei ainda não, mas talvez, inclusive, não só a Fiocruz, talvez o Butantan também faça, são milhões de doses, entendeu? É tudo na base de milhão. Eu não sei quantos. Então, eles pensam em 20 milhões, 30 milhões de cara, entendeu? Que aí atingiria esse grupo mais vulnerável, né, e daria tempo para os outros grupos ir sendo vacinados e tendo condição de produzir vacina. Porque agora nós temos capacidade para isso que é o mais importante. Né? Nós temos capacidade de fazer isso. Entendeu? E com detalhe, nós vamos ter a tecnologia também. Não apenas fazer, mas nós vamos ter a tecnologia para fazer. Tá? Então, isso aí entra naquela questão que você falou, o que a ciência vai ganhar, né? Nós, particularmente, vamos ganhar essa condição aí, inclusive, para futuro, se for necessário, que sempre, isso aí é dinâmico, né? Essas doenças vão embora hoje, amanhã aparece outra, e nós temos que estar preparados para isso. Né? Exatamente. Pode fazer suas perguntas, Rômulo, para ele. Assim, não, na verdade é o seguinte, eu acho porque inclusive eu estou observando o tempo, nós já temos 1h20 minutos, né? Exatamente. Eu acho que foi assim, realmente foi muito proveitoso as explicações do professor. A forma é interessante, sim, a forma como ele expõe o conhecimento é interessante, que mostra que quem gosta de fazer o que faz, a forma dele apresentar para a gente é muito didática, é muito simples, e eu tenho certeza que todos até agora assim, tiveram um entendimento completo de tudo que está acontecendo. E é uma coisa muito interessante que o senhor disse no início, tem muitos aí que estão falando e a gente fica perdido, porque é muita informação que é passada e essas informações acabam, na verdade, desinformando a nossa população, não é? Sim. Eu vou te dar um exemplo disso aí, que é alarmante. É o seguinte, que quando um pastor
né, resolve propor que o fiel dele lá use cloroquina, é porque ele está fazendo, porque ele está do lado do Bolsonaro, então ele está só repetindo aquilo. Mas quando um médico começa a propor o uso de um determinado medicamento que não tem comprovação científica para aquilo, aí é preocupante. E nós estamos, no momento, com esse problema aqui. Não em relação à cloroquina, porque os médicos, eu acredito que, de uma forma geral, eles já entenderam, né, começaram até a usar. É impressionante. O pessoal lá do Albert Einstein, todos eles que tiveram lá, os pesquisadores principais lá usaram cloroquina, né? Então, eu entendo que eles usaram por causa do desespero. Eles imaginaram, eu vou morrer, eu vou fazer qualquer coisa aqui. Porque a ciência estava dizendo que não tinha eficácia. Tá certo? Bom, mas agora apareceu a ivermectina. Agora é o medicamento da moda. Apareceu esses dias aí. Alguém começou a fazer pesquisa, alguém lá que dá certo, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje eu recebi um zap de uma podóloga, minha amiga, que está terminando até o curso agora de fisioterapia, e a gente conversa muito, todo mês eu vou lá, né? E ela me perguntando, a família dela é do interior, aqui próximo da região metropolitana aqui, ela ficou sabendo que a ivermectina seria boa para Covid. Então, mas ela estava na dúvida, porque ela sabe que a ivermectina é um medicamento usado para estrongilose, para ascaridise, para, enfim, são vermes, ou então para sarna, ou então para piolho. É para isso que ela é usada a vida inteira, há muito tempo ela já é usada para isso. E, de repente, começaram a fazer pesquisa, para ver se... Eu até não sou contra essas pesquisas, não, porque, de repente, você vê algum caminho ali, se você já tem um medicamento, é mais fácil você partir dele para ver se funciona ou não, do que você tentar um novo que você não sabe o que é. Né? É mais fácil, o caminho é mais fácil. Só que é o seguinte, não se comprovou. Mas alguém disse que sim. Santa Catarina tem cidades que a prefeitura está distribuindo de graça para a população. Aí eu vejo aqui no Facebook, não, eu vou usar, eu estou usando, meu filho está usando, todo mundo. Se não fizer bem, também não há hora de falar. Não é bem assim. Todo medicamento tem o lado risco. E a ivermectina tem muito risco. Ela pode dar até cegueira. Entendeu? Tontura. A pessoa fala assim, mas tontura não. Sim, você toma ivermectina, vai para a rua, fica tonto lá, ou o carro te atropela, ou você cai no chão, você machuca. Enfim, tontura não é nada. E outras coisas mais, astenia, não sei se você sabe, é fraqueza, o organismo fica todo fraco. E tem uma série de questões oftálmicas, questões gastrointestinais, tá? Então, essa minha amiga, ela ligou para mim, querendo saber o seguinte, que ela foi lá, chegou lá na farmácia, diz ela que é o farmacêutico, falou, eu não acredito que é o farmacêutico, porque no Brasil, assim, tá lá dentro da farmácia, é farmacêutico, né? É por culpa mesmo da profissão. É por culpa da profissão, não é culpa de mais ninguém, não. Sabe, porque no passado não fez a coisa certa, e hoje melhorou um pouco, mas ainda não está certa, né? Eu posso falar, porque eu sou, né? Então, eu estou falando de mim mesmo. Então, é o seguinte, diz que ela não é boa, mas ela é para verme? Não, mas ela provoca imunidade. É isso que o cara falou com ela. Estão dizendo que provoca imunidade. Como que você vai provocar imunidade numa coisa diferente do que você precisa? A imunidade tem a ver do agente que você está querendo combater, e não do remédio que você está tomando. E, professor... Vocês estão entendendo? Sim. Sim, e, professor, tem uma questão que é interessante, que a gente percebe nesse cenário vários tipos, né, de características de pessoas. Você tem os desinformados, você tem os mau caráter, e tem uma questão que entra, talvez seria interessante o senhor falar também sobre isso, essa questão da religiosidade, o sagrado, que ele, na verdade, é sempre uma recorrência, não só nas pandemias, mas nas doenças de um modo geral.
mas de alguma forma isso pode até cegar as pessoas, porque elas buscam, se o sagrado, se essa religiosidade, se ela não cura, ela acaba dando às vezes um conforto, mas quando exagerada, ela cria outros transtornos, né? Olha, é uma questão muito interessante essa questão da religiosidade, porque eu que nunca tinha lido Freud, sabe? Eu nunca imaginei de ler Freud. Eu tenho um filho que é psicólogo, inclusive ele, muitas vezes, toda a vida ele gostou muito dessa área, é muito estudioso e tudo, e eu, conversando com ele sobre esse assunto aí, quem são aquelas pessoas que não usam máscara? São aquelas pessoas que vão para a rua assim mesmo, que não vê, que, que, que não dão valor às orientações que se dão das autoridades, não é? Os próprios comerciantes que querem abrir de qualquer forma, né, e vai lá buzinar na porta da prefeitura, enfim. Quem são essas pessoas? Né? Quem são eles? Como que a gente pode colocar? Eu, num primeiro momento, eu ouvi, né, eu falei até no último live, eu ouvi de um psiquiatra que foi feita a pergunta para ele, se essa pessoa, se ele tem um problema psiquiátrico. Então, com ele, eu aprendi que não é problema psiquiátrico, é problema de mau caráter mesmo. Um deles é o mau caráter, tá? Então, ele não usa porque ele é mau caráter. Mas nós temos outras situações que a gente vai colocar. Intrigado com isso, comecei a ler, perguntar a pessoas se podiam entender, e aí hoje eu tenho uma posição mais ou menos definida, que eu até coloco em debate, se alguém quiser me ajudar nisso aí, que eu gostaria muito de entender, né? É o seguinte, que existe um segundo tipo de pessoas com quem eu aprendi a conviver a partir do momento que, quando eu comecei a trabalhar com o protocolo de uso racional de medicamento, que foi o que eu aprendi lá na Espanha, né, e que eu, inclusive, escrevi livro sobre isso, que, por sinal, está esgotado, eu só tenho um meu, né, não tem mais nenhum, de 2000. Então, assim, o que as outras pessoas poderiam ser? Um segundo, ser aquele deficiente cognitivo, né? Aquela pessoa que não tem inteligência. Ela perdeu. De alguma forma, ou ela nasceu com algum problema patológico, né? Então ela já vem com esse problema de nascença mesmo, né? Ou então ela adquiriu. E uma das formas de adquirir, isso eu estudei no meu livro, eu considero que é o melhor capítulo que tem do meu livro inteirinho, que é sobre a anemia ferropriva, aquela por deficiência de ferro, um trabalho que um doutorando em hematologia me deu de presente, e eu tenho o original dele, que são de duas universidades americanas, a Johns Hopkins e a Harvard, em que eles ficaram 15 anos estudando as pessoas com deficiência de ferro e o que aquilo poderia trazer de consequência na vida dessas crianças, né? E aí, o que acontece? Eles entenderam o seguinte, que a deficiência de ferro até os 2 anos de idade, ela pode trazer problema cognitivo irreversível. Se faltou, a pessoa não vai ter mais inteligência para o resto da vida. Não adianta ter que tomar depois. Então, um dos grupos, uma das possibilidades, é ter essa deficiência cognitiva na primeira infância, que as pessoas, aquelas pessoas que você tem que explicar várias vezes para ela, você explica hoje, ela entendeu, amanhã você tem que explicar outra vez, porque ela não lembra mais daquilo, ela não conseguiu guardar aquilo, né? Aí você tem que fazer desse jeito, aí de repente você acha estranho que ela não consegue, mas é porque ela tem essa deficiência. Então, essa pessoa, ela é muito submetida, né, a qualquer coisa que venha trazer para ela não percebe, ela não tem aquele poder de discernimento. Essa seria a terceira. A quarta, aliás, a segunda. A terceira seria esse fato que você colocou aí, a questão da religiosidade. Eu vi que, inclusive, Freud explica isso, né, que as religiões, elas são uma forma de resolver os problemas da civilização, tá? E elas são importantes nisso, porque, de repente, a civilização, se você deixar o homem solto, sem regras,
né? Ele vai matar, ele vai roubar, ele vai fazer um tanto de coisa que a sociedade não permite. Teoricamente, ele colocaria essa sociedade numa situação de muito conflito. Então, aí vem a religião e fala, não pode, não pode, não pode, não pode. É pecado, Deus castiga, né? O Senhor, não sei o quê, tem que orar. Então, tudo isso é positivo. Segura, né? Meu filho, esse que é psicólogo, ele sempre me falava que ele foi coordenador de serviço de saúde mental, ele falava que quantas pessoas que estavam da droga, quase que, né, que foram para a igreja evangélica, muitas vezes, e se tornaram uma pessoa melhor, né? Então, assim, a gente sabe que muita coisa, muita gente que acalma, é aquele sossega-leão, né? Nas pessoas que têm dificuldade da facilitação. O que tem problema aí é o intermediário. Quem é esse intermediário? O pastor. E agora, recentemente, nós vimos padre também, nesse mesmo barco, né? Se juntando lá com o amigão lá em cima, né? E querendo seguir as normas. Por quê? Aquilo ali são interesses deles particulares. E dizer o seguinte, que, olha, tem que usar cloroquina, tem que seguir o que o fulano está falando. Não, ele está certo, ele tá certo, aquilo. Então, essas pessoas que piamente, muitas vezes, são pessoas que têm... É claro que nessas igrejas tem muita gente esperto lá também, tem gente empresário lá dentro, que está lá dentro, muitas vezes também, não muito por causa da religião, porque está junto das pessoas, ele teria uma prioridade também nos negócios dele, né? Tem muito disso, a gente sabe que tem, né? Mas tem aquelas pessoas simples, muito simples, pessoas assim que acreditam pela própria simplicidade deles. Eu tenho visto, tenho convivido com isso. Então, essas pessoas são muito suscetíveis ao que o pastor está falando. E, de repente, nós temos um grupo, eu quero deixar bem claro aqui, que isso aqui não é generalizado, não. Tem muita gente séria nessas igrejas, muita gente. Eu acho que a maioria. Eles são sérios. Estão lá com o sentido mesmo de trazer um apoio espiritual, etc. Mas tem uma turma, os Malafaia da vida aí, né, os Edir Macedo e outros mais, que são pessoas que a gente já sabe que são pessoas que estão ali para tirar proveito daquilo ali. Não é? E essas pessoas estão ligadas com esse cara e elas transmitem isso. Então, essas pessoas que estão lá, elas são suscetíveis a isso, elas não ligam. E tem o último grupo, que são os analfabetos. Um analfabeto é uma coisa muito interessante. Tem pessoas da minha... Esse analfabeto que eu estou falando não é aquele que nunca foi na escola, não. É aquele que foi na escola, mas não aprendeu muita coisa, não. Né? Passou pela escola. Então, ele muitas vezes, ele está fora daquela realidade nossa, da vida nossa aqui fora. Ele não enxerga o extramuros. Eu tenho um exemplo muito interessante disso, da simplicidade dessas pessoas. Uma pessoa da família nossa, do interior, que veio na minha casa há um ano atrás. E eu a levei num supermercado sofisticado aqui em Belo Horizonte. Levei assim, para ela ver uma coisa diferente mesmo, que lá na roça não tem. Né? Lá é um armazém simples, aqui não. Eu levei no Verde Mar, para vocês terem ideia. Para ela ver uma coisa diferente, né? Ela foi encantada, sabe com o quê? Com manga. Mas não é época de manga? Por que aqui tem manga? Vocês entenderam? Ela não pôde perceber, coitada, é uma pessoa muito simples, muito gente boa. Mas isso me mostra assim, a simplicidade, o quanto que elas estão restritas. E esse tipo de gente é uma pessoa que se envolve por alguém que mal intencionado, que queira colocar na cabeça, entra na cabeça dessas pessoas com facilidade. E elas passam a exercer a ideia deles. Tá? Então, nós temos um grupo aí, e devido a esses todos aí, é que nós estamos nessa situação de calamidade que tem aqui. Né? Nós estamos aqui.
infelizmente. Exatamente. E isso, como eu falei, isso depois da pandemia continua, porque isso não vai mudar. Exatamente. É a minha opinião. Tende a agravar ainda mais nesse período de pandemia, né? Porque as religiões aí acabam Claro, fazendo esse sem dúvida papel nenhuma. aí, né? Eu nem Roberto, diria, Rodrigo, eu nem diria as religiões. Os pastores, pastores, especificamente, não são todos, a gente exatamente, deixa claro aqui. exatamente, Alguns que têm muita influência na mídia. exatamente. Padres Não são também, a todos, gente tem muita também, gente séria no meio. exatamente. Tem alguns Claro, padres todos, eu também, falo né? pastores, Em sim, tem ambos, muita gente né? séria no meio. Então, são Exatamente. exceções, mas essas exceções trazem situações complicadas para a gente, né? É um atraso. É Roberto isso? Rigg, Rômulo Venades, o É. papo está muito bom. Acho que a gente teria papo aqui para ficar mais umas 3 horas aqui, mas a gente precisa encerrar a live, né? Eu Ou tem gostaria que de ver o Jornal agradecer, Nacional, né? exatamente. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente até agora, tá, gente? Se eu não falar algum nome aqui, me desculpem, porque tem muita gente mesmo. Marlene Coelho, Chinford Harmoni, Antônio Eustáquio, Dilson, Renato da Adriana, o Ronilton Venades, William, Kleber Pinheiro, a Vera Lúcia eu já havia falado, Ronaldo José, a Graça Rigg está acompanhando a gente, a Nirlene Morena, o Joãozinho Andrade, o Jonatas Dutra, Luciana Mainarte, a professora Hélia Márcia, inclusive foi minha professora no ensino médio, está acompanhando a gente aqui, inclusive colocou algumas interações aqui, falando que para acabar com a carga viral da ivermectina precisaria de uma dosagem 17 vezes maior ao suportado pelo ser humano, e que esses testes foi feito apenas in vitro. A Isa Neves está acompanhando a gente, o Reginaldo, o companheiro Reginaldo Silva aí também está acompanhando, o Diego Andrade, enfim, muita gente está acompanhando a gente. O Antônio Eustáquio fala na questão que a maior transmissão do vírus, também a gente tem que levar em consideração a questão dos transportes públicos, e acaba que focam Claro, tudo sem no dúvida nenhuma. comércio, né? Acaba que foca Sem tudo no dúvida nenhuma. comércio, não é? Acaba que foca tudo no comércio, mas o transporte público também, né? Nesse momento, as empresas, em vez de aumentar o número de linhas, estão diminuindo Está o número de diminuindo. linhas e os horários também, né? É uma coisa assim que infelizmente está acontecendo. A gente vê o executivo batendo de frente com muito comerciante, pequeno comerciante, mas não vai com o mesmo empenho em cima das empresas de coletivo. Eu gostaria de agradecer o Roberto Rigg por ter aceitado estar vindo aqui hoje. Gostaria de agradecer também o Rômulo Venades, também, que aceitou estar participando com a gente aqui hoje. Eu acho que a live de hoje foi muito boa, né? Foi ótima, foi uma verdadeira aula, né? Aprendi muito aqui, né? Gostaria de mandar um abraço aí para o Anderson Mourão, pelo ótimo tema, ele coloca aqui. Ô, Anderson, desculpa, não deu para ler as perguntas, acho que uma das suas perguntas estava no meio. As outras pessoas aí também que eu não consegui fazer o comentário, as perguntas, as interações, me desculpa, é porque tem muita pergunta aqui para a gente estar respondendo. A grande maioria eu fui curtindo, mas vou ler todas depois, vou tentar interagir ao máximo, fica aberto para vocês dois aí também, se quiserem entrar depois na live, tentar responder algumas perguntas aí, não digo todas, porque tem muita pergunta mesmo aqui, mas aí fica à vontade. Rodrigo, eu quero agradecer o convite que você me fez para poder participar. Então, assim, foi um aprendizado muito grande para a gente, na verdade. Ele é um bate-papo, mas conversando com o professor Roberto Rigg, a gente teve uma aula. E é uma coisa muito interessante, aí, repetindo o que eu falei anteriormente, é uma forma didática muito interessante, porque o tema é extremamente envolvente e ele coloca para a gente de uma forma que nos envolve e nos faz querer continuar falando, e como as pessoas continuam assistindo. Né? Então, assim, eu agradeço muito a você o convite, agradeço o professor, né, por estar partilhando conosco
os seus conhecimentos e toda a sua formação, que é de uma grandiosidade. E é interessante, eu vejo o seguinte, a questão do movimento, até o Dilson ele faz um questionamento, a questão do movimento social, é muito importante o movimento popular e social, que as pessoas participem. O Barreiro, por exemplo, fez um trabalho espetacular, está fazendo um trabalho espetacular, as pessoas do movimento popular e social, que é o controle social, de levar alimentação, levar máscara, levar formação para as pessoas, tudo com todos os devidos cuidados. Então, assim, isso é o controle social. Então, assim, eu queria terminar dizendo uma frase que a gente sempre fala, né? Viva o SUS! Eu acho que as pessoas têm que participar do controle social, que é isso que faz com que a gente tenha um SUS melhor e que possa melhorar. É interessantíssima a posição do professor Roberto Rigg com relação ao SUS, uma pessoa que viveu isso, né, a vida toda e agora está partilhando isso conosco. E eu quero terminar com uma frase que eu disse logo no início: fora Bolsonaro. Concordo com você plenamente, e eu também tenho essa postura, né? Eu só acho o seguinte, que, por enquanto, a coisa não ficou preta para ele ainda. Eu até entendo que nós temos um problema maior do que ele, que é o corona. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que depois que isso passar, o bicho vai pegar. Porque é muita gente. Você imagina o seguinte, quantas famílias estão sofrendo hoje com perda de seus entes queridos, que nós não temos 70 mil em números, não. Nós temos 70 mil pessoas humanas que têm pai, têm mãe, têm filho, né? Saíram do convívio das pessoas, gente que nunca teve doença, gente que não tem culpa de nada, né? E por falta de uma postura que um presidente da República teria que ter, que é a obrigação dele de protagonismo, né? E até hoje ele continua negando essa questão. É um absurdo tão grande, né? Que eu espero, com toda sinceridade, que ele pague por isso na cadeia, que eu acho que o lugar dele vai ter que ser na cadeia, sabe? Em outro lugar nenhum, sabe? Eu acredito que no Brasil já vai ter um movimento forte disso, mas eu acho que a Corte Internacional de Haia vai levá-lo a julgamento, porque ele é um genocida. E nós estamos ainda longe de resolver esse problema, porque até hoje nós estamos sem rumo. Cada um está fazendo a sua parte, né, e se sujeitando ao que é possível fazer, né? Então, agora, quanto à minha participação, eu sempre digo uma coisa que é na minha vida inteirinha. Tudo que eu aprendi na vida, eu quero dividir com as pessoas. Eu acho que o que eu sei e o que eu posso deixar para outras pessoas, o meu conhecimento, eu acho que é parte da minha vida. E eu acho que deveria ser de todo mundo, né? Eu me lembro muito de que quando eu estava estudando, eu tinha um professor na farmácia que ele tinha um caderninho de fórmulas, sabe? Várias fórmulas de medicamento, e quando precisava ele ia lá e lia. E um dia ele falou comigo assim, ele não era professor, ele era um farmacêutico, chefe da farmácia universitária na época. Ele falou comigo: esse caderninho vai embora comigo para o túmulo. Eu nunca esqueci disso. Quer dizer, egoísmo, né? É uma coisa que eu não sou. Eu acho que o pouco que eu sei, eu quero dividir. E é um prazer fazer isso. E eu agradeço vocês e a oportunidade. Eu que agradeço, Rômulo, Roberto, por estar aqui com a gente um sábado à noite, compartilhando conhecimento, né? Agradeço ao pessoal que está acompanhando aí. A cada dia o Quarentena vai aumentando o número de quarentenautas, como eu costumo brincar. E é isso daí. Eu acho que o nosso objetivo é esse, é levar a informação e a formação política, social, né? Vários temas. A gente tenta passar o máximo conhecimento para as pessoas, né? Eu acho que quando surgem pessoas assim que se predispõem a passar o conhecimento,
a comunidade, né, o município, a região em si, ela ganha muito com isso, né? É o nosso trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, né? Tentando compartilhar um pouco que a Que é gente importante, sabe. né? Com a Passo a passo, população. mas sempre em frente. Exatamente, exatamente. E com relação ao governo federal, a visão que eu tenho dele é o seguinte, naquele momento que ele surge, o velho ainda não tinha morrido e o novo ainda não tinha nascido, né? E nesse meio tempo aí nasceu esse monstro que está nos governando. Semana que vem, Essa pessoa a má. gente vai... Fora Bolsonaro. Semana que vem a gente vai estar com uma galera bacana aqui. Eles vão falar sobre o movimento LGBTQ+. Estou só confirmando o dia com o pessoal que vai vir aqui, vai estar trabalhando essa temática, que eu acho que é uma temática muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E no mais, muito obrigado, gente. O Quarentena agradece. Até mais. Bom final de semana. Se forem sair, não esqueça, coloque a máscara. E ao chegar, lava a mão, álcool em gel. Se possível, fique em casa. Deixa o sapato lá de fora. Vamos fazer o que o japonês sempre fez, né? O japonês sempre fez. Ao chegar em casa, tira o sapato. Exatamente. Ô, gente, muito obrigado. Vocês acompanham a gente até agora. E tá chegando mais interação aqui. Não dá tempo de ler todas e colocar todas na tela, não. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Bom final de semana. Nós ficamos 2 horas. Foi um prazer. Tá bom. Um abraço. Com Deus. Um abraço aí. Tchau.